ajuda. Então, estenda a mão para cá e me abençoe. Senhor, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor. Obrigada pelo teu sustento. Pai, te rendemos ações de graças por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo. Agora pedimos que haja autoridade na tua palavra, que os corações se abram e que consigamos comunicar à igreja aquilo que está no teu coração. Pai, eis-nos aqui rendidos a ti e com os nossos corações dispostos a realmente, Senhor, a correspondermos com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eis-nos aqui, o nosso coração é terra boa e as nossas mentes estão cativas à verdade da tua palavra. Proibimos agora no reino espiritual qualquer intervenção do diabo. Declaramos que tudo que será falado serão sementes que germinarão e produzirão frutos em nós. Ó Deus, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem um louvor que eu pedi o Áquila para ministrar, mas antes você já pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas capítulo 15. Aleluia. Oh, Jesus. Feche os teus olhos, ouça esse louvor, preste atenção na letra e deixa o Espírito Santo já ir arando a terra do teu coração para a semente que será lançada através de sua palavra. Amém? Oh, Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem ou se as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Que esse seja o clamor do teu coração. Ainda que percamos amigos, dinheiro, mas que não percamos a presença de Deus por nada nesse mundo. Amém?
Lucas 15. Esse capítulo inteiro é dedicado aos perdidos. Eu quero, como eu disse, é uma palavra preventiva, porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, ou a grande maioria, não vai se enquadrar dentro de um desses 3 perdidos. Não no literal, mas de alguma forma a gente vai se identificar, porque o desviar-se não é algo que está muito distante de nós. Ninguém se desvia de forma planejada. Ninguém planeja cair, ninguém planeja se desviar, ninguém planeja se esfriar. Não é isso? Mas no decorrer do tempo, da caminhada, das circunstâncias, e aí quando a gente para perceber, a gente já saiu da rota, a frieza já se instalou dentro de nós, e aí a gente nem sabe como isso aconteceu. E quando a gente chega nessa constatação, a nossa alma grita, porque a gente sente saudade daquele fogo que no início tinha, a gente sente desejo de retomar o caminho, muitas das vezes não sabemos como e nem por onde começar. Então eu quero falar desses 3 perdidos, desses 3 desviados, mas eu quero no final me deter em um, que é o filho pródigo. Quero destacar algumas coisas. Então, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele está dedicado a 3 tipos de perdidos. A ovelha, vamos começar em ordem como está ali, a moeda, a ovelha e o filho. Não é isso? Então, nós temos aí 3 tipos de perdidos. Dentro desses 3 tipos de perdidos, nós temos 3 estados. O estado da moeda, como que a moeda estava? Dura, fria, perdida no escuro. É o estado da moeda, fria, dura, escondida. Qual é o estado da ovelha? Fraca, vulnerável, confusa e fraca. O estado da ovelha. Qual era o estado do filho? Confuso, fora de si, porque a Bíblia diz que depois ele caiu no juízo, ou seja, o juízo voltou, então ele estava meio louco. Esse era o estado do filho. Então nós encontramos 3 perdidos, 3 estados. Mas também encontramos 3 níveis de desvio. A moeda, ela se desviou, ela se perdeu, mas ela se perdeu dentro de casa. Esse é o primeiro nível de desvio. A ovelha, a moeda, ela se perdeu dentro de um ambiente onde ela até sofria influência do meio, mas sem reação de se apresentar. Ela estava na casa, perdida dentro da casa. Mas nem por isso ela deixava de estar dura, fria e escondida dentro da casa. Estado da moeda. Ela se desviou, se perdeu dentro das casas onde não era muito difícil achá-la. Esse é o primeiro nível. O segundo nível de desvio foi o nível da ovelha, que já não estava mais dentro da casa, mas a ovelha no quintal da casa, mas a ovelha ela estava nas mediações, onde o pastor, deixando as 99, ele sai à sua procura e ele a encontra. Então a ovelha, mesmo que desviada e perdida, ela ainda, dentro do nível de desvio, ainda deu oportunidade ao pastor de encontrá-la. Ela não estava perdida em lugares remotos, mas num lugar onde o pastor, saindo à sua procura, ele pôde encontrá-la. É o segundo nível de desvio. E o terceiro nível é a do filho. Esse diz que depois que ele pede a herança ao seu pai,
Ele junta tudo que era dele e foi para uma terra distante, longínqua. Uma terra longe, distante. Esse é o terceiro nível de desvio, que é o nível grandioso, o nível onde esse filho, para onde esse filho foi, ele foi para longe. O pai nem à procura foi, porque como iria encontrá-lo? Se ele juntou tudo e foi para uma terra muito distante. E é interessante dizer que quando ele vai, diz que depois que ele conversa com o pai, ele pega tudo que era dele, não depois de muitos dias, ele vai embora. Esse filho, ele estava com muita pressa de ir embora e estava muito decidido a não querer saber do pai, nem queria que o pai soubesse dele. Então ele foi para bem longe, porque ele não queria mais ser encontrado. São os 3 níveis de desvio. Quando a ovelha foi encontrada, quando a moeda foi encontrada, e quando o filho volta, aí nós temos 3 regozijos. Nós temos a mulher que se alegra com a moeda que foi encontrada, nós temos o pastor que se alegra com a ovelha encontrada, e nós temos o pai que se alegra com o retorno do filho. Dentro desses 3 possuidores, a mulher, o pastor e o pai, nós podemos falar a Trindade. Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão empenhados, trabalhando na questão de resgatar o perdido, na questão de achar aqueles que por alguma razão, alguma situação, ele se perdeu. Querida, eu quero falar para você nessa noite, Deus não tem prazer, sabe, no desvio, no nosso desvio. Deus não tem prazer na vida de alguém que sai da rota. Ele vai mover tudo que ele puder para trazê-lo de volta. Você quer um exemplo? Os discípulos a caminho de Emaús, Lucas capítulo 20, 21, se não me falha a memória, o último capítulo de Lucas, está lá os 2 discípulos, eles estão indo embora. Eles tinham promessa que Jesus ressuscitaria, já era domingo e eles não tinham notícia, e eles desistem, eles decidem ir embora. E eles vão a caminho de Emaús. Jesus, depois de ter ressuscitado, se aproxima deles e vai caminhando com eles. Eles caminharam 11 quilômetros com Jesus e não o conheceram. Quando por fim eles chegam na aldeia onde eles iriam ficar, Jesus fez que ia passar adiante, eles o convidam para entrar e ele entra. Quando ele parte o pão dando graças, os olhos se abrem. E eles percebem que era Jesus. E aí eles voltam. Eles andaram 11 quilômetros indo, agora eles andam 11 quilômetros, 22 quilômetros, voltando para o lugar de onde eles não deveriam ter saído. Deixa eu te fazer uma pergunta, quantas coisas Jesus tinha para fazer depois de ressuscitar? Muita coisa, mas ele abriu mão de tudo para caminhar com esses 2 desviados, para trazê-los de volta a Jerusalém, o lugar de onde eles não deveriam ter saído. A gente pode dar muitos outros exemplos, queridos. O fato é que quando Jesus ama, ele ama de verdade. E ele ama a sua igreja, ele ama aqueles que um dia olharam para ele e se encantaram com sua presença. Talvez o seu olhar se embaçou, talvez o fogo no teu coração diminuiu, talvez as forças diminuíram dentro de você, mas eu te afirmo com todas as letras, Jesus te ama com um amor sem medida. E Ele vai fazer tudo o que puder para te trazer de volta. Ele vai usar canções, Ele vai usar a palavra, Ele vai usar alguém. Ele vai mover no sobrenatural para te conscientizar que o que Ele quer com você, o compromisso que Ele tem contigo é um compromisso para a eternidade. Ele não abre mão de você, amém? Você pode agradecê-lo por isso? Você pode dizer, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
o filho pródigo. Quero me prender um pouco nesse filho, porque esse filho foi embora. O que aconteceu? Se o pai, relatado aqui, nós sabemos quem é o pai, tão amoroso, um pai que cuida com um cuidado que chega a constranger o nosso coração, mas algo faltou no coração desse filho. E um dia, talvez, ele olhando para o lado de fora de sua casa, olhando para outros jovens, ele viu que lá eles não tinham compromisso, não tinham que prestar contas de sua vida a ninguém. Ele de repente começou a olhar e ver que os outros de sua idade viviam uma vida desregrada, não tinha que prestar conta, não tinha essa coisa de ter que andar debaixo de direção. E aí ele começou a se encantar pelo que estava do lado de fora. Eu coloquei algumas coisas que lendo, vamos ler aí? Então, Lucas 15, verso 11. A parábola do filho perdido. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Está aí. Agora aqui no verso 20, pula para o verso 20. Diz assim: depois que ele foi, ele gastou tudo que ele tinha de forma irresponsável, com orgias. Ele cai em si, porque para onde ele foi, ninguém lhe dava nada. A única coisa que lhe restou foi um emprego para cuidar de porcos, onde ele comia daquilo que os porcos comiam. E aí ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai. No verso 20 diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Aleluia, que coisa linda. Esse filho volta. O pai, a princípio, é nessa parte que eu quero me prender, porque, como eu estou falando, ninguém premedita ou ninguém planeja cair, desanimar, desviar, ninguém planeja. A coisa vai acontecendo gradativa. Inclusive, deixa eu falar uma coisa, que ninguém cai. A gente vai caindo. Ninguém que está em pé hoje está no chão amanhã, ele vai cair no gradativo. É o olhar que se embaça, é a força que se vai. E quando a gente percebe, a gente já se esfriou. Esse filho foi isso. Algumas coisas começaram a perder o valor dentro dele. A dependência perdeu o valor, porque ele de repente começou a olhar para o pai e falar: eu quero independência. Eu quero ser dono do meu nariz, eu quero viver minha vida do meu jeito. Eu não quero viver dentro desse sistema onde eu tenho que falar tudo, onde eu tenho que tudo, prestar contas. Eu quero viver minha vida. Então, a dependência perdeu o valor. Ele quis ser independente. Então, o valor da dependência se foi. Outra coisa que perdeu o valor, a presença do pai perdeu o valor. A presença e os cuidados do pai.
Porque quando ele vai para longe, ele não queria mais ser cuidado. Ele não queria mais estar naquele contexto onde a figura paterna fosse a sua bússola de direção. Então, a presença do pai para ele, o cuidado do pai, começou a incomodar. Aquilo que antes, quando ele era pequeno, gerava segurança, amor, e agora que ele cresceu, começou a gerar em seu coração incômodo. Aquilo que antes ele podia, imagino como criança correndo para os braços do pai, vivendo a intensidade do amor do pai. Agora que ele cresce, essa presença, esse amor, esse cuidado, essa proteção começa a incomodar. Outra coisa que eu entendo que tenha perdido valor, o viver em família. Porque ele tinha um irmão, ele tinha pai, e quando ele decide ir embora, ele não está nem aí para a família, ele não está nem para irmão. Entrou nele um espírito egoísta, onde a sua prioridade era viver o que ele queria. E é interessante que quando ele pede ao pai a bênção ou a herança, o pai não conversa com ele para ele ficar. Por que não? Porque não tinha mais jeito, já era algo decidido, ele já tinha preparado o prato e vem, já falou, pai, me dá. Ele não abriu espaço para o pai lhe fazer mudar de ideia. A gente leu aí que ele viveu de forma dissoluta, de forma irresponsável, gastou tudo que tinha, fica na lona e volta. Regozijo no retorno, uau, ele voltou, festa, aleluia. Agora eu quero entrar numa outra parte que não está registrado aqui, mas que eu quero compartilhar com a igreja, porque o Senhor encheu meu coração. Ele voltou, como muitos que se desviam voltam, como muitos que saem da rota, um dia a consciência vem e ele entende que ele precisa retornar ao caminho, ele precisa rever seus conceitos, ele precisa achar o altar novamente, e é muito bom, isso traz alegria ao nosso coração quando alguém se encontra novamente ou é encontrado por Deus novamente, retorna à sua casa e à posição que Deus quer. Porém, queridos, eu quero falar agora, depois que a festa terminou. Porque a parábola termina com a festa, não é isso? Termina o irmão lá, ressentido, que é uma outra parte da história que eu não quero me prender, mas eu quero me prender nesse filho que voltou, que recebeu um anel no dedo, que recebeu um vestido novo, matou-se um novilho, fez-se uma festa com o seu retorno, mas a festa acabou. Depois de um tempo, depois que celebraram, comemoraram, as luzes se apagaram, os convidados foram embora, e aí? E aí, era a hora. Foi a hora que eu imagino o pai pegando uma cadeira, se assentando nela e chamando o filho. Filho, vem cá. Filho, né, com aquela veste bonita, um anel já no dedo, feliz por ter retornado. E o pai fala, senta aqui, filho, eu quero te fazer algumas perguntas. Fala, pai, o que aconteceu? O que se perdeu dentro de você a ponto de você sair da minha casa, da minha presença, e ir para um lugar onde eu não tive acesso? Eu te perdi, eu não sei o que você viveu, eu não sei as circunstâncias que te cercaram, eu não sei as alianças, os pactos, eu não sei em que lixo você se meteu, eu não sei quem é você. Porque depois que você foi, eu nunca mais soube a teu respeito, até porque você foi para bem longe para que eu não soubesse. Estou muito feliz por você ter voltado, mas eu preciso saber como você está. Quem é você?
Onde foi que na condição de pai eu tenha falhado? Onde foi que o meu amor não foi o suficiente para te prender ao meu lado? Filho, o que aconteceu? Por que você decidiu ir quando o meu coração ansiava para que você nunca fosse? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu falhei? Onde foi que faltou o meu cuidado, o meu amor? Ah, filho, no dia que você foi embora, você veio falar comigo já com tudo pronto, a decisão já estava no teu coração, eu não pude reverter, porque você não me deu oportunidade, você não me deu chance de falar o quanto o meu coração iria doer com a sua ausência, e você foi. Fiz uma festa, convidados, tudo bonito, você viu, não há ressentimento no meu coração, não há mágoa, não. Tanto não que eu preparei tudo, matei o novilho, celebramos a tua volta. Mas dentro do meu coração há algumas perguntas que eu preciso de resposta. Como você está? Em que você se meteu ou em que? Quais foram quais são as marcas que você traz consigo agora? Porque quando você foi eu sabia quem você era. Agora que você voltou, não sei mais. E aí, eu imagino aquele filho falando para o pai. Pai, quando eu fui ainda existia inocência no meu coração, porque a única coisa que eu conhecia era a sua casa, era a sua presença. Eu quis ser como qualquer um outro jovem, eu quis ser um jovem comum. Aqui em casa, tudo é tão controlado pelo Senhor. Eu não posso fazer as coisas que eu quero, do meu jeito, da minha forma. Eu quis uma independência e eu fui. Eu queria experimentar as coisas que lá fora eles experimentam. E quando eu fui, pai, eu fui com meu coração aberto e decidido a viver tudo que o mundo me proporcionava. E eu mergulhei fundo. Me envolvi com prostitutas, me envolvi com drogas, me envolvi com a corrupção, com a podridão, me envolvi com tantas podridões. E o Senhor me pergunta, como eu estou? Pai, eu estou aqui de volta, mas eu estou doente. Eu estou doente porque o mundo me deixou marcas. O desvio da tua presença gerou em mim feridas. Eu estou voltando, mas eu volto com sequelas e marcas que o mundo me deixou. Queridos, às vezes a gente pensa que a gente pode sair da rota de Deus, que a gente pode se desviar da vontade da casa de Deus. A gente acha que a gente pode sair dos propósitos de Deus, dar um voo lá fora, ou até mesmo dentro da igreja, porque eu estou falando desses três desviados. Talvez você não seja o filho, mas talvez seja a ovelha, ou talvez seja a moeda. Eu acho que é mais comum a gente achar a moeda do que são muitos casos de pessoas que todo dia estão se desviando. Agora eu quero te falar uma coisa, querido. Não pense que o desvio, qualquer desvio que a gente venha assumir, que não tem consequência, porque tem. Às vezes a gente acha, eu vou dar uma trégua, deixa eu ficar na igreja escondidinho. Eu sei o que Deus tem para mim, mas não estou muito disposto. Eu quero viver uma vida onde eu vou na igreja quando der, quando eu estiver disposto. Esse negócio de prestação de conta, de alguém pegando no meu pé, essa questão de ter compromisso, de estar envolvido. Isso eu não quero não, eu quero viver minha vida, eu quero ser independente. E alguns chegam ao extremo de saírem mesmo. Só que qualquer desvio
traz marcas e consequências. Eu conheço pessoas que não saíram da igreja, mas foram caindo devagar, porque quando eram novos convertidos, tinham paixão. Mas à medida que foram crescendo, o olhar se tornou crítico. As coisas que a casa do pai, a igreja proporcionava já não correspondia mais. E o medo de ir para o mundo foi tão grande que ela falou, não vou para o mundo, mas aqui dentro eu não consigo mais me achar. Conheço pessoas que não se desviaram para o mundo, mas estão desviadas dentro da igreja. E o que é pior, depois de confronto com a palavra, depois de ser achado, ele quer retornar à posição, ao ministério, ou aquilo que ele fazia e não consegue mais. Não consegue mais. Vou revelar a você um temor que há no meu coração. Eu tenho um temor muito grande de eu me esfriar na fé, na paixão por Jesus e amor pelo reino dele. Por isso, eu decidi no meu coração nunca parar. Nunca parar. Alegre ou não, eu continuo. Cheia ou vazia, eu continuo. Com prosperidade financeira ou não, eu continuo. Animado ou não, sorrindo ou chorando, eu continuo. Porque um parar pode sentenciar a minha vida a uma queda. E depois eu querer retomar a minha posição em Deus e não conseguir. Existem pessoas que estão procurando hoje se achar no ministério, se acharem coisas que um dia elas faziam. Estão querendo achar novamente prazer em fazer uma visita, achar prazer em orar, estão querendo, lutando para achar prazer de novo na leitura bíblica, estão querendo se reencontrar, mas não conseguem. Parece que criou um bloqueio, parece que o seu desvio gerou um bloqueio na sua alma e ela não consegue mais se relacionar com o Pai como antes. Até voltou para a casa do pai, até está aí, mas não consegue mais fluir em Deus como antes de se desviar. Eu sei que o pai me ama, eu sei que ele preparou uma festa, matou um novilho, colocou um anel no meu dedo, uma veste nova, mas eu não consigo mais. Parece que algo se partiu. E não consegue mais emendar, não consegue mais casar novamente. Então, se eu tenho um grito na minha alma, de desespero, de temor, é me esfriar. Porque não tem nada pior, querido, do que a gente ter nome de quem vive estar morto. O verdadeiro desviado, ou o pior tipo de desviado, não é aquele que vai para o mundo, é aquele que não sai da igreja. Mas não consegue mais fluir em Deus. Não consegue mais ter prazer na lei de Deus. Não consegue mais ver inocência na casa de Deus. Para ele tudo está errado. Ou aquele espírito crítico, julgador. Não sai, mas também não soma. Não se desvia completamente, não vai para o mundo completamente, mas fica dentro da igreja com o mundo dentro dele. Está perdido dentro do lugar onde há vida, onde há poder, onde há avivamento, onde há a presença do Pai. Eu acho que a dor maior de um coração é a dor de alguém que um dia sentiu o Senhor e hoje não consegue senti-lo mais. Eu acho que o coração que mais dói é o coração de alguém que um dia já foi cheio de fogo, de prazer,
E hoje, olha para dentro de si e só lhe resta lembranças do dia, do tempo. Eu me lembro da minha conversão. Eu lembro do tempo que eu estava na igreja. Eu lembro quando eu fazia isso. Eu lembro. O que Deus tem para nós são duas coisas nessa noite. A primeira é nos vacinar contra o desvio. Se você está propenso a parar, ou a desviar-se, ou dar uma trégua, se você detecta dentro de você já um espírito crítico, ao estar na igreja já não é mais tão prazeroso, ao viver em família, contexto da igreja, você já se sente incomodado, você não tem mais aquela inocência, prazer, alegria. Toma cuidado, porque pode ser que o desvio já está sinalizando aí na tua vida. Então essa palavra ela vem como um alerta. Vigie. Mas também ela tem um segundo propósito, que é qual? Nos chamar para um posicionamento diante de Deus. E se, porventura, a gente já se sente meio fora do contexto, às vezes a gente está aqui, mas não se sente parte daqui. Quantos entendem o que eu falo? A gente está aqui, mas a gente não se sente parte. Se de alguma forma você está perdido dentro de você, nessa noite o Senhor parou tudo e veio para te trazer de volta para o centro de sua vontade. Parou tudo para encontrar a moeda que está perdida aqui dentro. A mulher acendeu a luz, a palavra. Ela varreu a casa, aleluia, a ação do Espírito Santo. E ela encontrou a moeda, devia estar caída, num lugar escondido, e ela arrastou móvel, varreu tudo e encontrou de volta, aleluia. Aquela moeda antes fria, agora está aquecida porque estava na mão de sua senhora. A ovelha fraca, doente, agora quando ela é encontrada, ela vem sendo traga nos ombros do pastor, segurança, amor, cuidado. O filho, glória a Deus que ele teve forças para voltar, porque isso não é uma regra, é uma exceção. Tem alguns que falam, não, me desvio, depois eu volto quando eu quiser. Cuidado, porque isso aqui é uma exceção e não uma regra. Muitos vão e não voltam, mas ele voltou. E depois de voltar, ele teve que prestar conta, ele teve que colher as consequências do seu desvio. Eu quero te dar um conselho, querido. Não se desvie da vontade de Deus. Não saia dos propósitos de Deus. Porque por mais que você fique fora e um dia você volte, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa diferente. E não diferente para melhor. Normalmente é diferente para pior. Porque você fica desencaixado, você fica envergonhado, você se torna uma pessoa com uma dificuldade muito grande de se integrar novamente, se encher novamente. Então eu te dou um conselho, segure Jesus com toda a força da sua alma. Segure a vontade de Deus como sendo a prioridade da sua vida. Não deixe nada roubar a sua visão. Não deixe nada tocar no prazer do teu coração em servir a Deus e estar em sua casa. Não deixe o diabo mentir para você dizendo que felizes são aqueles que vivem uma vida longe da presença do Pai e das responsabilidades que a casa do Pai propõe. É mentira, querido. A igreja ainda é e vai ser o único lugar onde nós podemos gozar de paz plena, onde ainda é o único lugar na face da terra, onde existe luz, onde existe a presença de Deus. Mas tem muitos problemas na igreja, tem e vai continuar. Se você for ler a história do povo de Israel, o povo complicado, mas ele não era o povo de Deus?
Então a igreja pode ter lá seus problemas, mas isso não tira dela a paternidade de Deus. E você e eu não temos o direito de sairmos dela por causa de problemas. Então vamos ter que sair do mundo, porque é problema para tudo quanto é lado. Então firme os seus pés na casa do Senhor e renove com Ele a sua aliança, a aliança de se manter. Coração incendiado, querido. Não deixe, por favor, é um apelo do meu coração nessa noite. Não deixe o fogo se esfriar, diminuir no teu coração. Não deixe. Porque pode ser que daqui a um pouco você entre num estado de mornidez. Não é quente e nem frio. E uma vez que chega nesse estado, o que o Senhor faz? Vomita. Então a nós só resta um lugar. Qual é? Incendiado. Amém? Incendiado, apaixonado, inflamado, cheio. Quando você colocar o pé aqui, que você já entre mastigando prego, cuspindo fogo. Aleluia. Hoje eu vou estar com o meu amado. Nesse culto Deus vai falar comigo. Expectativa, fervor na alma. Coração incendiado, querido. Esse negócio de vir para a igreja, tanto faz. Não. Nós somos a igreja. E terminando, a igreja de Jesus, ela foi inaugurada no meio do fogo. Atos capítulo 2, Jesus inaugurou a igreja nasceu no meio do fogo. Línguas como de fogo foi repartida e colocada sobre todos que ali estavam. A igreja nasceu ali. A igreja nasceu no meio do fogo e ela vai ser arrebatada no meio do fogo. Porque a igreja de Cristo é uma igreja que vive no sobrenatural. Se você não gosta de fogo, já te aconselho. Comece a se familiarizar. Porque Deus vai te incendiar. O Espírito Santo vai atear fogo no teu coração. A igreja nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. Aleluia. Fique de pé, por favor. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Vamos lá, povo de Deus. Erga a tua mão mais alto que você puder. E fala: eis-me aqui, Senhor. Oh, incendeia o meu coração. Encha-me da tua presença. Eu nunca quero me desviar da tua vontade, Senhor. Porque eu amo a tua presença. Eu amo te servir. Eu amo estar na tua casa. Oh, eu amo. Declaro o teu amor. E você que está desviado, frio talvez, peça ao Senhor nessa noite: me aqueça. Espírito Santo, me aqueça. Espírito Santo, renove a tua presença dentro de mim. Oh, Espírito Santo de Deus, atei fogo no meio da igreja. Incendeie os corações. Firme os nossos passos na tua presença. E encha-nos de ti. Encha-nos de ti. Encha-nos de ti. Oh, vai orando, vai orando. Oh Deus, renove com Ele a sua aliança. Restaura a alegria do teu perdão, é tudo que eu preciso. Enquanto esse louvor é cantado, você que gostaria de renovar com Deus a sua aliança no altar, você já pode sair, vir aqui no altar e falar: Senhor, eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo à tua presença. Eu me rendo ao teu toque. Oh, Jesus, faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez.
Quantos querem nessa noite que o fogo, a paixão aumente? Quantos querem elevar o seu nível de amor, de aliança, de paixão por Jesus? Quantos querem? Então sai do teu lugar, se una a mim. Eu sou a primeira, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Eu quero que as chamas no meu coração aumente de tal forma que eu seja tomada pelo fogo. Uma igreja apaixonada, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de amor, de paixão, uma igreja que não se